Bom, então vamos continuar aqui onde nós estávamos. Então, pessoal, olha, essa parte de função de Green é muito importante e muito abstrata. Então, quando a gente resolve daquela maneira que a gente fez antes, né, a gente simplesmente pegou aqui, falou que a função de Green é uma função que satisfaz, né, essa equação diferencial aqui, no caso do eletromagnetismo, que é basicamente a equação de onda, e aí a gente faz a transformada de Fourier dos dois lados e depois resolve, e aí faz uma integral por contorno. Então, às vezes, a gente se perde um pouco no que está acontecendo, certo? Então, eu fiz essa conta primeiro, para a gente ter uma noção do território, e agora a gente vai meio que mapear um pouco esse território, passo a passo, fazendo um modelo muito mais simples, mas que ainda contém as informações que estão aqui, entendeu? Então, basicamente, o que eu mostrei na aula passada é que a gente pode, né, eu resolvi isso aqui para vocês, a gente viu lá a função de Green retardada, uma função de Green que depende do evento que ocorreu no passado, que causou uma evolução para o futuro. E aí a gente falou o seguinte, a gente também pode pegar uma equação diferencial simples dessa aqui, e escrever ela de uma forma que a gente consegue construir uma função de Green para ela, ou seja, a gente constrói uma função tipo essa y aqui, mas que satisfaz uma equação dessa com o lado direito com uma delta de Dirac, certo? E por que eu vou fazer isso? Porque eu quero mostrar para vocês que a função de Green, ela representa um sistema que, exceto por um toque, uma interferência, ele contém duas soluções diferentes para o mesmo problema, e que esse cara aqui é uma interferência causada naquele sistema, tá certo? Então, aquilo que eu falei para vocês, é um oscilador harmônico que está oscilando, que eu paro ele, ou um oscilador que está parado e eu dou um tapa e ele começa a oscilar, certo? Bom, então a gente saiu dessa equação, nós mostramos que a gente pode, né, escrever um m, que é exponencial da integral de P1 dx, né? E aí a coisa fica com uma cara de oscilador harmônico, a gente vai ter uma equação para o y, que vai ser y' igual a q sobre m, e a gente tem aqui o nosso q' é igual a menos m P0y, certo? Isso aqui sempre pode ser feito, contanto que essa função que seja integrável, a gente pode sempre definir o nosso sistema dessa forma e reescrever em termos de duas equações de primeira ordem. Bom, o que nós mostramos também é que a gente tem um Wronskiano aqui, né? E esse Wronskiano conservado é basicamente dado por y1 Q2 menos y2 Q1, certo? Então, a gente simplifica nosso problema, a gente prova, né, que esse cara aqui, isso que eu cheguei a provar na aula passada, né, que esse cara é conservado. A gente prova que d ômega 0 dx igual a zero, certo? E agora a gente pode fazer o quê? A gente pode reescrever esse problema aqui de forma matricial para simplificar a nossa vida, certo? Então a gente vai botar uma matriz V, que é uma matriz coluna, que contém o y e o q. Então é como se fosse um vetorzinho para conter nossas condições iniciais, posição e velocidade, posição e momento. Aqui, né? A gente introduz aqui uma matriz hamiltoniana, que vai ser 0, 1 sobre m menos m P0 de 0, certo? E vocês vejam que ela, né, com essa matriz, a gente reescreve essas duas equações aqui de uma forma muito simples. A gente vai ter V' igual a HV, certo? Em paralelo, a gente vai definir uma outra matriz, que é essa matriz ômega, que é basicamente 0, 1, menos 1 e 0, certo? E o nosso Wronskiano, ele vai ser dado de uma forma mais simples, né? O Wronskiano, ele vai ser V1 transposto ômega V2, certo? Continha simples, façam uma vez na vida só para ver que aquilo de fato dá isso aqui, tá? Não tem nenhum segredo aqui. Bom, agora, vamos usar essa informação para propagar a solução para o futuro, certo? Então, como é que a gente faz isso? Bom, digamos que eu tenho aqui duas soluções que são linearmente independentes, ou seja, de forma que V1 transposto ômega V2 seja igual a uma constante aqui que eu não sei qual é ainda, certo? É constante por construção, né? Então, eu posso sempre pegar essas duas soluções, eu posso renormalizá-las por uma constante, certo? Porque ela satisfaz uma equação linear, então se eu multiplicar por uma constante dos dois lados, ela continua satisfazendo. Então, eu posso escolher essa constante manualmente e dizer que ela é 1, certo? Ou seja, se houvesse um número diferente de 1 aqui, eu dividi dos dois lados e
absorver essa constante, ora em V1 ou em V2, tá? Tanto faz. Bom, e como é que eu uso isso? Bom, primeiro é importante a gente entender que é o seguinte, essa expressão ela é válida em dois contextos distintos, certo? Ela vale para quando eu tenho um vetor do tipo 0, 1 e 1, 0, desculpa, 0, 1 aqui, certo? Ou seja, quanto é que é o Wronskiano dessas duas soluções aqui, dessas duas condições iniciais, desculpa, vai ser 1, 0, 0, 1, menos 1, 0 e 0, 1, certo? Então, esse aqui seria, digamos, o seu V1 e esse cara aqui o V2, ok? Então, se eu faço essa continha aqui, vai ficar como? Vai ficar o 1 aqui e fica menos 1 aqui, esse cara aqui dá 1, certo? Então, vocês vejam, o conceito de independência linear, ele tem dois lados nele. Ele serve para você ver a independência linear de dois vetores de dimensão 2, mas eles também servem para você ver a independência linear de soluções, ou seja, quando aqui não entram números, mas sim funções de x, esses caras também são linearmente independentes porque esse cara é conservado. Então vocês vejam que a noção de independência linear de vetores se transporta para a independência linear de soluções, tá certo? Isso vai ser bastante importante mais para frente, vocês entenderem que esse conceito já começa aqui. Ou seja, associado a uma solução existe um ponto no espaço de fase. Um ponto é geometricamente muito mais fácil de trabalhar do que uma solução, que é uma função, certo? Então, como você faz um mapa entre soluções e funções, soluções e pontos, a gente consegue usar a manipulação geométrica algébrica que se faz com os pontos e levar isso para as funções, certo? Bom, e como é que a gente vai fazer essa brincadeira aqui? Eu posso calcular, digamos que eu tenho uma solução qualquer, U, certo? Eu posso calcular V1 U, isso cara aqui vai me dar uma constante que eu vou chamar de alfa 1, certo? Deixa eu dar uma definição aqui. E similarmente eu defino uma outra constante que vai ser alfa 2, que vai ser agora V2 transposto U, certo? Então eu tenho uma base aqui, que não é necessariamente uma base, não é uma base de vetores, é uma base de soluções. E com essas duas soluções eu construo esses dois números aqui, para uma solução arbitrária qualquer, ok? Bom, mas isso é uma base. Esse V1 e V2 é uma base, então significa que U pode ser escrito como uma combinação de V1 e V2, certo? É fácil de ver que isso aqui vai ser V2, desculpa, V1, peraí, eu estou falando alto, estou falando do V escrevendo alto, tô doido. Esse cara aqui é o 2 com 1, não, é 1 com 2, tá. Então esse aqui, V2 menos alfa 2 V1. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz para checar isso? A gente calcula aqui, por exemplo, V1 transposto ômega U vai ser igual a alfa 1 V1 transposto ômega U, tá certo? Desculpa, transposto V2. E aqui vai ficar menos alfa 2 V1 transposto ômega V1. Mas V1 transposto ômega V1 é zero porque ômega é antissimétrico, tá? Se você botar o mesmo vetor aqui dos dois lados, é fácil de vocês verem que vai dar zero. Mais fácil ver ainda se você olhar para cá, né? Se aqui for YQ menos YQ, obviamente é zero. Bom, então isso aqui mostra que essa decomposição aqui é consistente com essa definição, né? E se você calcula aqui o V2 transposto ômega U, isso aqui vai ser alfa 1 V2 transposto ômega V2 menos alfa 2 V2 transposto ômega V1, certo? Bom, como é antissimétrico, eu posso trocar a posição de V1 e V2 aqui e trocar o sinal aqui. Mas aí, novamente, eu simplesmente estou mostrando que é consistente com essa definição aqui, certo?
Quando vocês virem oscilador harmônico em mecânica quântica 1, uma das maneiras de você construir os operadores de criação e aniquilação é através disso aqui. Esse α1 seria o operador ou de criação ou de... Na verdade, uma combinação linear do operador de criação e aniquilação e α2 também. Certo? Mas, basicamente, é isso, tá? É essa constante que você constrói usando uma base de soluções. Okay? Bom, então, aquilo ali, isso aqui já meio que propaga a nossa solução no tempo, ou seja, eu posso calcular esse cara aqui para as condições iniciais, porque como ele é constante, basta eu conhecer o meu U inicial, com isso aqui eu calculo essa constante, boto aqui, esse que é uma solução que eu conheço, que é da minha base de soluções, a mesma coisa para o α2, o V2, V1 eu conheço, e pronto, agora eu posso calcular o meu U em qualquer tempo, conhecendo somente o U inicial, que eu coloco aqui e aqui, certo? Maravilha. Agora, vamos escrever o seguinte caso. Vamos pegar um U novo, que ele vai ser 0 para x menor que x0, certo? E, a partir de um certo x0, ele vai começar a oscilar com uma certa condição inicial, certo? Então, aqui eu vou ter α1, V2 menos α2, V1 para x maior que x0. Ok? Bom, esse sistema ele é como? Vou escrever aqui o x, certo? Esse aqui é o valor. Vamos dizer que é o valor de y, por exemplo. Então, meu sistema ele vai aqui, ele está no zero, ele é uma constante, né? Essa solução é a solução trivial da equação de movimento, né? Você vê que ela satisfaz essa equação aqui, porque vai dar derivada de 0 é 0, matriz aplicada em 0 é 0, então 0 é igual a 0. Então, isso aqui é a solução. Nesse ponto, essa solução ela adota as condições iniciais que estão impressas dentro de α1 e α2, que vai ser justamente a condição inicial de U. Então, pode muito bem ter um certo valor de y aqui e uma certa velocidade. E é claro que esse negócio aqui, por exemplo, se for um oscilador harmônico, vai oscilar aqui assim. Mas aí eu vou ter uma solução que ela veio aqui e descontinuamente ela pula para cá e vai oscilar. Ok? Mas você vê, daqui para cá é uma solução da homogênea. Daqui para cá é uma solução da homogênea. Só aqui que esse cara é diferente. Certo? Então, a natureza da função de Green ela é porque ela é construída a partir de uma interferência infinitesimal num instante. Certo? Por isso que ela tem essa... Né? Aqui eu fiz a construção física de colar duas soluções e mostrar que a interferência se dá num único ponto. Quando você faz aqui, ó, é mais ou menos a mesma coisa que você está fazendo, só que não fica muito evidente que você está colando duas soluções, né? E que a solução que vai vir daqui para cá tem essas condições iniciais aqui que estão escondidas de α1 e α2, certo? Mas eu preciso mostrar que esse negócio aqui tem alguma coisa a ver com isso aqui. Né? Eu ainda não mostrei. Aparentemente eu fiz essa construção meio maluca aqui, mas eu não mostrei ainda que isso aqui vira aquilo lá, certo? Que é o que a gente vai fazer agora. Então a gente pode escrever um pouco mais compacta a nossa solução, que agora é uma solução com uma interferência, né? Essa solução eu boto uma função de Hibside aqui, x menos x0, né? E aqui α1 V2 menos α2 V1. Ok? Então é a mesma coisa que eu tinha antes, só que eu escrevi numa linha só usando a função de Hibside. Bom, o que acontece quando eu calcular a derivada desse negócio aqui? Vai ficar assim. U' vai ser a derivada da função θ. A derivada da função θ, vocês já viram em alguma coisa, em algum lugar? Viram em física matemática? Ou em eletro? Dá a delta de Dirac, né? Então, a derivada, quando eu estou aqui, vai ficar delta de x menos x0, certo? Vezes a mesma coisa, né? α1, só que agora esse cara aqui vai ficar V2 calculado em x0 menos α2 V1 de x0.
Estou com uma sensação de déjà vu, parece que eu já falei essas coisas para vocês, mas eu posso estar confundindo porque eu estou dando o mesmo assunto em Física Matemática 2. Eu não falei isso para vocês ainda não, né? Tá joia. Né? Então, uma função que multiplica uma delta de Dirac, eu posso trocar o argumento dela desse para esse, certo? Foi o que eu fiz aqui. Mas isso aqui, ó, é U0, é U de x0. Lembra? Esse cara aqui, ó, é simplesmente a condição inicial aqui que eu coloquei nesse instante, que eu chamei agora de U de x0. Ok? Vezes uma delta. Só que agora tem uma derivada que atua aqui. Vai ficar assim, mais θ de x menos x0. E aqui vai ficar assim, α1 é constante, vai ficar V2' menos α1 V1'. Não, aqui é 1, 2 e 2, 1. Ok? Bom, mas isso aqui é assim, ó. U' vai ser igual a delta de x menos x0 U de x0, ok? E aqui vai ficar aqui, assim, mais essa derivada aqui vai dar h vezes v2, então vai ficar assim, θ de x menos x0, α1 h de v2 menos α2 α2h de V1, certo? Que é basicamente a equação de movimento. Mas veja, o h aqui, isso aqui é um número, esse cara aqui é um número também, o h é uma matriz, eu posso botar em evidência e tirar aqui. Mas quando eu tirar o h daqui, o que sobra era o próprio u, tá vendo? Ele vai sobrar aqui. Então, eu acabei de encontrar aqui U' menos HU, que é o meu operador diferencial de evolução temporal atuando no U, vai ser igual a delta de x menos x0 vezes U de x0. Certo? Então, veja, parece uma função de Green já, porque tem uma solução aqui e tem o U aqui do outro lado. Ok? Isso aqui não é exatamente ainda o que a gente quer, porque quando a gente escreveu ali, pelo menos, para a nossa equação de onda, a gente escreveu uma equação de segunda ordem, né? Então, a gente pode reescrever ela da seguinte forma. U' vai ser igual a Y', Q', certo? Então, e eu tenho aqui o lado direito, o HU, eu vou escrever aqui, né? Lembra, vai dar Q sobre N e menos M P0Y, certo? Só que agora eu tenho isso aqui no lado direito, ok? Então vai ficar assim, Y' menos Q sobre M vai ser igual a delta de x menos x0, e aqui eu vou ter y0, que é a condição inicial do y ali no instante x0. Okay? É só um número isso aqui, esse cara aqui. Basicamente ele vai ser essa altura aqui, ó. Botei o zero aqui, isso. E a próxima equação vai ser Q' mais m P0y igual a delta de x menos x0, Q0, que é uma condição inicial no momento. Né? Eu estou mudando aqui, como eu desenhei só y por x e não botei o espaço de fase completo, então dá para ver que o momento está mudando aqui. Digamos que eu botasse uma dimensão para cá. Mas eu estaria mudando o momento dessa condição inicial aqui. A gente pode ver qual é a equação de segunda ordem que esse sistema aqui satisfaz, fazendo a mesma brincadeira, fazendo o de sempre, né? Diferencia essa e substitui o Q' aqui. Então, derivando a de cima, vai ficar duas linhas, menos M' sobre M, Q sobre M, certo? Foi a derivada desse cara aqui, por isso que mudou o sinal, ok? Fica sobre M quadrado e M' aqui, menos Q' sobre M, igual a delta' de x menos x0, y0. Né? Então, não fiz nada demais, diferenciei essa equação aqui. A derivada aqui ficou segunda, eu tenho duas derivadas aqui pela regra de Leibniz,
e o lado direito fica derivada da delta de Dirac vezes esse cara aqui. Okay? Se eu substituir essa equação aqui, vai ficar assim, y duas linhas mais m' sobre m q sobre m, só que esse cara aqui, ele vai ficar assim, menos 1 sobre m, e o meu q' vai ser menos m p0 y. Deixa eu ver. Estou fazendo uma coisa errada? Não, estou fazendo nada errado não. Y aqui, foi a substituição desse cara aqui, mais delta de x menos x0, q0. Vamos tirar esse aqui. Ok, estou fazendo besteira, não, daqui para cá, pronto. E o lado direito fica aqui, y' de x menos x0, y0. Maravilha. Bom, esse cara aqui a gente também pode substituir de volta, usando essa expressão aqui, tá certo? Por que eu acho que eu estou andando em círculo? Não, não estou não. É porque fica mais complicado mesmo. Tá. Então vamos substituir. Vai ficar y duas linhas mais m' sobre m, que a gente lembra que é P1, tá certo? O Q sobre m, ele está aqui, né? Então eu posso substituir esse cara como sendo y' menos delta de x menos x0, y0. Ok? Então eu substituir esse cara aqui e o resto continua. Então vai ficar assim, mais P0y, que é esse menos m, menos 1 sobre m vezes menos m vezes esse cara aqui. Então corto o m com m e sobra o P0, tá certo? E vai ficar menos delta de x menos x0 sobre m0 q0, certo? E isso tudo vai dar delta linha de x menos x0, y0. Então, mais a última manipulação aqui, esse cara com esse, vai ficar y duas linhas mais P1 y', mais, eu vou pegar esse cara aqui, P0y, e o lado direito vai ficar uma coisa mais confusa, né? Aqui vai ficar assim, P1 delta de x menos x0, y0, que é esse termo aqui, que eu passei para o lado direito, por isso que mudou o sinal, né? E aí eu vou ter mais delta linha de x menos x0, y0, mais delta de x menos x0 sobre m0, q0. Bom, ninguém perguntou, mas o m0 aqui, ó, você vê que quando ele apareceu antes, ele é m só. Mas m é uma função de x e está multiplicando uma delta de Dirac. Então eu tenho o direito de botar m0 aqui, ok? Aí você fala, bom, isso aqui não tem... Peraí, isso aqui não tem nada a ver com a nossa função de Green que a gente está acostumado, né? A gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Na nossa construção, a gente fez a nossa solução sair do 0, 0 para cá direto. Agora veja, imagina que você está fazendo um modelo de física de alguma coisa. E aí você fala o seguinte, veio uma partícula, colidiu com outra partícula e alguma coisa aqui aconteceu. Certo? Nesse tipo de modelo, não faz muito sentido físico você dizer que essas partículas interagiram aqui e por causa dessa interação, a posição dessa partícula aqui, que está vindo na linha reta aqui, voou, mudou instantaneamente para cá. Depois da interação, a partícula saiu para cá. Não é assim que a gente modela um espalhamento. O que a gente diz é, por mais complicado que seja o que aconteceu aqui, ele não vai mudar instantaneamente a posição das partículas, mas ele vai mudar os momentos. Aí vai ter o elástico, o inelástico, vai ser assim, vai ser assado, mas os momentos vão mudar, mas as posições não, as partículas continuam interagindo naquele ponto, certo? Então, quando eu coloco aqui uma condição inicial com y0 diferente de zero, eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou fazendo que um sistema que tem uma interferência, então meu oscilador harmônico está aqui, parado, digamos assim,
em vez de eu, num certo instante, botar uma velocidade inicial nele e ele começar a oscilar, eu estou falando que num instante inicial ele saiu dessa posição para essa instantaneamente. E a partir de então ele oscilou. Tá certo? É por isso que essa modelagem aqui ela é mais ampla, mas ela carrega possíveis, né, essa modelagem aqui, ela é mais ampla, mas ela carrega possibilidades que talvez sejam mais do que necessário para uma modelagem física, certo? Se eu me restringo a situações em que esse y0 é igual a zero, eu estou modelando o espalhamento assim como vocês estão acostumados, vocês provavelmente viram lá em mecânica, certo? Mas quando eu faço isso, esse cara é zero, esse cara é zero, certo? E esse cara aqui, ó, é a velocidade inicial, né? Isso aqui é y' zero. Então é aquilo que eu falei para vocês, eu estou só dando um pouco de velocidade inicial para o meu sistema no momento da interferência, e aí sim, em vez de começar assim, ele vai começar aqui e aí vai oscilar. Certo? E quando a gente faz isso, a gente tem y duas linhas mais p1 y' mais p0 y igual a delta de x menos x0. Que é exatamente o formato da função de Green que nós estávamos acostumados, né? Ou seja, isso já faz vocês entenderem imediatamente que quando a gente bota aquela função de Green que vem das equações de Maxwell, né? Quando a gente calcula as equações de Maxwell lá atrás e mostra que Laplaciano de A igual a J, com Mi0 aqui, então, se a minha partícula está num ponto, num evento, digamos assim, meu elétron está no evento, a gente está vendo que o eletromagnetismo está dizendo para a gente que o campo eletromagnético é modificado dessa forma aqui, ó. Tá certo? Porque aqui é o modelo físico. Aqui, digamos, o elétron está num ponto do espaço. Então, o elétron num ponto do espaço, ele não muda o campo eletromagnético na sua amplitude, ele muda na velocidade. Tá certo? Da mesma forma que aqui a gente não muda na posição, a gente muda na velocidade. Ok? Isso aqui vem das equações de Maxwell. Então, as equações de Maxwell estão dizendo que é assim que a interação da corrente com o campo elétrico se dá. Ok? Mas a gente pode fazer melhor que isso. Né? Esse cara, cadê? Onde é que eu botei? Esse cara aqui. Ele é essa construção em que você fez uma interferência num ponto. E se eu quisesse fazer uma interferência continuamente no meu sistema? Ou seja, se ao tempo passar, eu vou ali mexer um pouco no meu oscilador. Certo? Como é que eu construo isso? Então, você pode imaginar que a gente tem uma construção similar a essa aqui. Eu vou apresentar a construção para vocês e vou mostrar que ela satisfaz a equação diferencial que a gente espera. Certo? Então, vamos pensar primeiro que a gente tem um vetor S, tá certo? Esse vetor, ele tem aqui S1, S2, tá certo? Num certo instante de tempo ele é só um vetor, mas eu posso botar uma função qualquer aqui, tá certo? Ou seja, esse cara aqui ele pode ser uma S1 de x e uma S2 de x. Não precisa ser solução das equações, tá certo? Esse S aqui é o vetor que modela a interferência que eu estou causando no sistema, certo? Então ele não é uma solução. E aí eu vou escrever o seguinte, eu vou escrever aqui um certo U associado a S vai ser integral de menos infinito, e a gente já vai discutir isso, a x0, desculpa, eu estou usando x de V1 de x, então essa aqui é uma das minhas soluções, ômega S, tá certo? De x, aqui é linha, não, linha não, porque linha a gente está usando para a derivada, vai confundir. Vou botar barra. Tá? X barra é só uma variável diferente de x, que eu estou integrando até x, certo? Aqui eu vou colocar, deixar meu parênteses, e aqui eu vou colocar V2 dx, não de x barra, e aqui menos V2 transposto de x barra ômega
S de x barra e aqui V1 de x. Ok? Dx barra. Qual é dessa construção aqui? Eu estou querendo botar aqui uma interferência, tá certo? Mas é uma interferência contínua. E eu quero alguma coisa que tenha a seguinte característica. Quando eu calcular a derivada de u em relação a x, eu quero do meu lado direito não mais uma delta de Dirac. Eu quero uma função arbitrária aqui, tá certo? Qual é o truque aqui? Quando eu calculo a derivada de uma integral em relação a um extremo de integração, essa derivada, pela regra fundamental do cálculo, vai ser o integrando calculado aqui. Quando eu calcular meu integrando aqui, onde tem x barra vira x. Onde tem x barra vira x e onde tem x continua x, certo? Mas esse cara aqui, ó, né, quando eu calculo isso aqui, V1 de x é ômega S de x, V2 de x. Eu estou escrevendo todos os argumentos para ficar claro. X, V1 de x. Isso aqui é a partição da identidade. Esse aqui é o próprio vetor S, só que está escrito na base. Assim como a gente escreveu ali atrás. Isso aqui nada mais é do que S de x. Certo? Então, essa expressão ela tem as duas características que eu quero. Primeira, a derivada dela vai me dar um termo que vai ser a minha fonte. E a outra derivada é quando minha derivada atuar aqui, porque esse cara depende de x. Mas esse cara satisfaz as equações de movimento. Então, esse cara vai ser um cara que vai me dar um elemento do tipo HV. Certo? Ou seja, acabei de mostrar aqui, U, S, linha, vai ser igual, acabei de mostrar aqui, S de x, mais essa integral de menos infinito a x de V1 de x barra ômega S transposto de x barra V2 menos V2 de x barra, deixa eu escrever direitinho aqui, tá confuso. E aqui, menos V2 transposto de x barra ômega S de x barra V1 de x. Só que a derivada está aqui e está aqui. Dx barra. Bom, mas novamente, derivada de V2 é H de V2. E a derivada de V1 é H de V1. Mas se eu boto o H em evidência para fora da integral, e ele sai, porque a integral é x barra, e esse cara só depende de x, então por mais que o meu H tenha aquele M ou o P0 que podem depender de x, ele sai aqui, ó, vem para cá. Mas o que sobra nesse miolo aqui é meu US original, certo? Ou seja, U S' é igual a S mais HUS, que é o que eu queria. U S' menos HUS é igual a S. E, naturalmente, se eu escolho o meu S para ser, né, meu S é assim, né? S1 de x, S2 de x. Se eu escolho esse cara aqui igual a zero e esse cara igual a uma delta de Dirac, eu caio na situação que eu tinha anteriormente. E pronto, eu consigo agora, veja, olha que interessante. Eu estou usando aqui para construir uma solução da heterogênea, duas soluções da homogênea. E o fato dela construir uma base completa no meu espaço, eu faço essa integração aqui e consigo construir uma solução da heterogênea, que ela satisfaz essa equação aqui, certo? Então, o interessante é que o conhecimento da solução livre é praticamente tudo que você precisa para construir uma solução com interação, pelo menos perturbativamente, certo? Outra coisa que vocês podem notar aqui é o seguinte, essa integral eu fiz de menos infinito a x,
mas eu poderia ter feito ela de... bom, posso botar de infinito, de x até infinito. Tá certo? A diferença é que quando eu derivar o limite inferior da integral, vai me dar menos o argumento. Então ia dar menos s aqui, ó. Tá certo? O que ia fazer o quê? Ia dar pra gente uma solução de uma outra heterogênea, mas com a fonte ao contrário. Certo? Ou com a fonte com sinal negativo. Ok. Então, isso aqui é a construção de uma teoria. Você pode pegar aqui até os problemas lá que vocês resolvem em física matemática e pode resolver a equação de Bessel usando isso aqui. Ah, eu quero uma equação de Bessel, mas com fonte. Você constrói aqui, bota uma função de Bessel aqui, bota uma função de Bessel aqui, pronto, você tem uma solução de Bessel com fonte, né, com uma interferência no seu sistema. Okay? Agora vamos fazer o mesmo formalismo para campos. Okay? Que é um pouco mais complicado, é bastante mais complicado, mas eu acho que é bastante instrutivo para vocês entenderem que o eletromagnetismo é uma teoria de campos e que todas essas características que a gente está vendo aqui também acontecem numa teoria de campos com uma complicação extra. Okay? Então, voltando para os campos. Então a gente tem essa equação homogênea inicial, certo? Então ela modela aqui, por exemplo, as componentes que a gente tinha aqui, ela modela o caso que a gente estivesse trabalhando também com a equação para o tensor de Faraday direto, tanto faz, tá? A gente pode reescrever ela, então vai ficar assim, menos d2dx02, tá? Esse x0 aqui não tem nada a ver com aquele x0 lá, o zero está em cima, é componente zero, é CT, tá? Mais D'Alembertiano de φ igual a zero. Tá? Como é que a gente transforma isso aqui num sistema de duas equações de primeira ordem? Né? Porque o que diz respeito, o que importa para a gente, né, essa brincadeira que a gente está fazendo com a interferência do sistema, ela faz sentido, se vocês pensarem bem, quando a nossa variável em questão é o tempo, certo? Uma coisa que tem que ter uma certa característica no espaço, ela tem que ter aquela característica no espaço, ou seja, não tem tempo passando ali. Então, como é que você vai falar, por exemplo, que é uma equação diferencial para uma corda, mas aí a corda está presa, né, nesses dois pontos aqui da parede, mas que a partir daqui houve uma interferência? Não faz sentido, porque não tem a partir de no sentido de causalidade, certo? Então, como nós somos criaturas que percebem o tempo, o que importa para a gente no sistema é antes e depois de uma certa interferência, tá certo? Então, essa construção que a gente vai fazer aqui, por mais que a gente tenha um operador diferencial em relação a x, ele não é tão importante na construção da propagação, né, quanto o tempo, porque ele simplesmente diz como as coisas podem se dispor no espaço. Mas como as coisas mudam no tempo, diz respeito somente a esse pedaço do propagador. Então, quando a gente reduz para uma equação de primeira ordem, vai ser uma equação estranha, vai ser uma equação de primeira ordem no tempo, mas que ainda é uma equação de segunda ordem no espaço, que, por sinal, é muito parecido com a equação de Schrödinger, que tem a mesma característica, uma equação de primeira ordem no tempo, mais segunda ordem no espaço. Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, vai dizer que Q, né, é agora essa função. Agora é fácil, eu posso calcular a derivada segunda, eu posso calcular a derivada desse cara aqui, e eu digo então que dq dx0 nada mais é do que d2 φ dx02, mas isso aqui eu passo para o outro lado, vai ficar Laplaciano de φ. Ou seja, eu tenho um par de equações mais complicadas agora, porque elas envolvem um operador diferencial para a parte espacial, mas basicamente é o seguinte, dφ dx0 é igual a Q e dq dx0 igual a Laplaciano de φ. Então, como é que vai ficar nossas equações de Hamilton aqui, né? Ou seja, aqui você pode ver que aquela massa m
ela não aparece porque nossa equação para y ela tinha um termo de derivada primeira. Esse aqui não tem termo de derivada primeira, só tem termo de derivada segunda. Então é como se a massa fosse 1, tá certo? Exponencial de integral de 0 é 0, exponencial de 0 que é 1, certo? Então eu só preciso lidar com essas equações mais simples aqui direto, em que o meu momento é igual simplesmente a derivada do campo, tá? Então eu posso escrever isso aqui assim, eu boto um que vai ser um cara que compõe aqui uma função do espaço, né? Uma função do espaço e do tempo aqui e uma função do espaço e do tempo aqui. E essa função, esse par de funções satisfaz a seguinte equação. Que ponto, que eu vou definir como sendo dqui dx0. Lá atrás eu defini ponto como ddt, aqui eu vou definir como ddx0, porque senão vai ficar com um monte de c aparecendo aqui, tá, pessoal? É um pouco de diferença de notação, mas acho que dá para aceitar. E o que vai acontecer aqui? Vai ficar assim, ó. 0, 1, Laplaciano 0. Atuando aqui no que eu tinha, né? Φ e Q. Então aqui, ó, o meu operador de propagação temporal, ele é uma matriz cujos elementos da matriz, as componentes da matriz são operadores. Certo? Isso aqui é um operador que leva uma função no zero, uma função nela mesma, a função no Laplaciano dela, e aqui a função em zero. Então eu reescrevo o meu problema assim, xi ponto igual a h xi. Bom, então aqui as coisas seguem similares. A condição inicial do meu problema agora é dada, né, por esse cara aqui, num certo tempo inicial. Eu vou chamar de x0. Então é a componente 0 no x0, né, e esse cara aqui, é claro que eu vou ainda ter a parte espacial, vai ser dado por esse cara, φ de x00, mais aqui num ponto qualquer, e o meu q de 00 e o meu x num ponto qualquer. Então a condição inicial antes eram dois números, agora são duas funções do espaço, certo? Ou seja, eu tenho aqui um c infinito R3, c infinito R3, que é um espaço muito maior do que o R2. Certo? Antes a minha solução era um ponto em R2, que era a escolha da posição e velocidade iniciais. Agora as minhas soluções, elas ficam definidas no momento que eu escolho as condições iniciais, que serão duas funções inteiras, ou seja, a configuração inicial do meu campo e a velocidade dessa configuração, ou seja, quanto que o campo vai aumentar aqui, quanto que ele vai decrescer ali, quando o tempo passar. Bom? Então, como é que nós fizemos, né? A gente usou lá atrás o fato de que a gente podia usar V1 e V2 como base. Né? Agora a gente precisa de uma base não para o espaço R2. A gente precisa de uma base para esse espaço aqui, que é significativamente mais complicado. Tá? Como é que a gente faz isso? Então a gente vai usar duas estruturas. Tá? Então, primeiro a gente vai usar um produto interno no espaço de funções. Então esse pontinho aqui, ó, isso aqui é uma função do espaço, tá? Esse cara aqui é uma outra função do espaço. E o meu produto interno eu vou definir assim. É φ1 estrela de x, φ2 de x, d3x. Ok? Vocês vão ver que esse produto interno, ele precisa ser compatível com esse operador diferencial. Então, se vocês estiverem trabalhando no espaço-tempo curvo, ou se estiverem trabalhando, sei lá, com física da matéria condensada e você estiver dentro de um sistema de matéria condensada complicado, esse operador diferencial vai ser diferente, tá certo? Vai depender lá da proximidade da rede, do spin, do que quer que seja. E esse operador diferencial, ele tem que ter, ele vai ter associado a ele um produto interno para o qual ele vai ser autoadjunto, tá certo? Aqui no caso é tudo muito simples, é geometria euclidiana aqui e geometria euclidiana aqui.
né? A gente viu que a gente constrói esse cara com Gemini da geometria euclidiana, e esse cara aqui, o D3x, é base vezes altura vezes profundidade, que é como se calcula volume na geometria euclidiana, certo? Não tem nenhum mistério aqui. Só que isso não basta, porque isso aqui é um produto interno nesse espaço. Tá? Eu preciso de um produto interno nesse espaço aqui. Só que a gente sabe que nesse espaço a gente tem o Wronskiano para nos ajudar. Então a gente pode pensar aqui num Wronskiano num ponto. Cadê? Tá aqui. Estou aqui já. Então a gente pode pensar aqui em x. Você pode pensar que você tem um Wronskiano das soluções que vai ser assim. Φ1, Q1, Φ2, Q2, e vai ser a mesma coisa. Φ1, Q2, menos Φ2, Q1. E por que o Wronskiano é importante? Porque o Wronskiano ele mede a independência linear das soluções. Certo? Ele mede a característica de duas soluções de diferirem quando o tempo passa. De serem independentes ou dependentes mesmo considerando a sua evolução temporal. Certo? Então a gente vai definir o Wronskiano total como sendo basicamente a integral desse Wronskianinho aqui, usando a mesma medida de integração que a gente usou antes, que é essa aqui. Ok? Como é que fica isso aqui? Vai ficar assim. Integral de φ1 de x0, x, Q2 de x0, x, menos φ2 x0, x, e aqui Q2, Q1 de x0, x. Fecho aqui. Isso aqui está em D3x. Eu escrevi assim explicitamente, pessoal, porque a gente vai ver como que essa definição dependeu desse produto interno aqui, tá? E do Wronskiano para ter a seguinte característica. Quanto é que é W ponto? Né? Bom, depende do tempo aqui, aqui, aqui e aqui. Se eu derivo esse cara aqui, o φ1 ponto vira Q1. Mas quando eu derivo... quando eu derivo esse cara vira Q1, e quando eu derivo esse cara aqui vira Q2. Vai ficar Q1, Q2 menos Q2, Q1, que vai ser zero, certo? Então a única derivada que me importa é essa aqui. Vai ficar integral de φ1 Q2 ponto. Eu até vou escrever toda aqui para ficar claro para vocês. Fica assim, φ1 ponto Q2, aí eu vou omitir os argumentos para poupar aqui, e vai ficar φ2 ponto Q1 mais φ1 ponto φ1 Q2 ponto menos φ2 Q1 ponto D3x. Bom, mas esse cara aqui é Q1 e esse cara aqui é Q2. Vai ficar Q1 vezes Q2 menos Q2 vezes Q1. Então, esse cara corta com esse. O que vai sobrar é esse pedaço aqui. Vai ficar assim. Vai ser uma integral de... Mas olha, a derivada do Q é o laplaciano do φ, tá certo? Então vai ficar assim. φ1 laplaciano de φ2 menos φ2 laplaciano de φ1 d3x. Bom, mas quanto é que é isso? Isso aqui é o produto interno desse cara com esse, ou o produto interno desse cara com esse aqui. Mas se esse operador é autoadjunto, eu posso tirar ele aqui e botar aqui. Certo?
Então, seja porque a gente está numa caixa, seja porque a gente está com funções de quadrado integrável que vão a zero no infinito, de alguma razão, essa integral aqui ela tem que ser compatível com esse operador de forma que ele é autoadjunto, ou seja, ele pode atuar na direita ou na esquerda. Mas se eu posso tirar ele e botar aqui, significa que eu vou ter esse termo e eu vou ter de novo o mesmo termo aqui. Então, esse cara corta com esse. Por isso, W ponto igual a zero. Então, meu Wronskiano é conservado aqui para os meus campos, mas você vê que esse aqui não seria. Porque se eu calcular esse cara num ponto, ou seja, um Wronskiano para um valor de x, eu ia ter o operador aqui, eu teria o operador aqui, mas eu não teria a integral. E sem a integral, eu não tenho como tirar o operador daqui e colocar aqui. Ok? Então, o produto requer a integral justamente para que ele seja conservado. Como é que a gente pode reescrever esse negócio aqui para ficar mais bonitinho? A gente vai definir o produto que 1 ponto que 2 como sendo a integral do que 1 transposto ômega que 2. Transposto conjugado complexo. Ômega Q2 de 3x. Tá certo? Que nada mais é do que essa expressão aqui, tá, pessoal? Só que botando o complexo conjugado aqui no cara da esquerda. Ok? Então veja, esse produto, ele é em C infinito, C infinito. Ele é nesse espaço aqui das condições iniciais, tá certo? Ele é um produto nesse espaço aqui. E é o produto que a gente vai usar para definir as decomposições aqui. Bom, agora que nós temos o nosso produto, o que seria bom a gente encontrar o equivalente àquele V1 e V2, ou seja, uma base. Só que agora V1 e V2 não é mais suficiente, porque como a gente acabou de ver, nosso espaço é muito maior. Eu preciso agora de um conjunto grande de elementos da minha base, no caso infinito, para eu conseguir reconstituir esse espaço inteiro, tá certo? O que a gente pode começar é encontrando uma base para esse espaço aqui. Né? A gente acabou de fazer recentemente essa conta e viu, por exemplo, que exponencial de IKX, vou botar uma linha aqui, uma linha não, né? Uma barra, sobre raiz de 2π ao cubo, produto, agora veja, produto de funções, é esse produto aqui, com exponencial de IK sem barra x raiz de 2π ao cubo. A gente fez essa conta. Isso aqui vai dar aquela integral lá, vai ser integral no volume inteiro de exponencial de botar mais i x k menos k barra, ok? Dividido por 2π ao cubo de 3x, e a gente mostrou que isso aqui é delta 3 de k menos k barra. Ok? Então, esse cara aqui, ó, deixa eu botar a barra mais evidente aqui. Esse cara aqui, ele serve para uma função de base no espaço de funções, porque ele é ortonormal no sentido da delta de Dirac, dado esse produto aqui. Então a gente vai seguir a nossa intuição que vem lá do método de separação de variáveis para construir esse Qi assim, ó. Eu vou construir o meu Qi, K, ele vai ser um certo Φ K e um certo Q K que só depende do tempo, vezes uma base dessa. Então, vezes exponencial de K
x sobre raiz de 2π ao cubo, exponencial de i kx sobre raiz de 2π ao cubo. Okay? Então, é a mesma ideia da separação de variáveis. É uma função que só depende do tempo, vezes uma função que só depende de x, vezes uma função que só depende de y, vezes uma função que só depende de z. Okay? E eu faço isso com as duas componentes aqui do meu problema. Agora, eu vou substituir esse cara aqui. Tá? Então, vai ficar assim. Que k barra ponto que k vai ser igual integral desse negócio aqui. Agora, veja. Esse fator e esse fator, eles vão aparecer nas duas componentes desse cara. E aqui é com k bar, o que está com um complexo conjugado, então esse cara vai ficar menos. E esse cara aqui vai ser sem o k bar, vai ser o k normal, tá certo? Vai aparecer do lado direito, que vai ser esse cara aqui. Então vai ficar assim. Que k barra, desculpa, φ k barra que k menos φk que k barra complexo conjugado, e aqui vai ficar assim, exponencial de menos i k barra menos k escalar x dividido por 2π ao cubo de 3x. Tá? Então, peguei essa expressão, coloquei tanto aqui quanto aqui, botando esse cara como que k barra e que k. Peguei o complexo conjugado, por isso que ficou menos aqui no barra, tá certo? E tá tudo certinho. Bom, mas quem é essa integral aqui? Porque essa integral é em x, a dependência em x está só aqui. Lembrem-se, esses caras dependem só de x0. Dependem só do tempo. Então isso aqui é uma delta de Dirac, tridimensional. Ou seja, que k barra ponto que k vai ser igual a φ k barra estrela que k menos φ k que k barra estrela delta 3 de k menos k barra. Então, como tem uma delta de Dirac aqui, eu posso tirar a barra daqui e posso tirar a barra daqui. Okay? Bom, mas então se eu quero que esse negócio aqui seja uma base, eu preciso então que isso aqui seja ortonormal, né, tanto quanto possível, né, no sentido da delta de Dirac. Então eu quero que isso aqui seja uma constante tipo, igual a 1. Né? Só que não dá para ser igual a 1, porque isso aqui é um número complexo, menos o complexo conjugado dele. Então esse cara é um imaginário, certo? Mas eu posso muito bem escolher que φ k estrela que k menos φ k que k estrela, eu quero que seja igual a 1. Aí. Ok? Se eu tenho isso aqui, pronto. Eu tenho uma base linearmente independente. Com essa base linearmente independente eu posso escrever uma solução de campo qualquer. E aí, usando essa solução de campo qualquer, eu posso construir uma solução com interferência ou uma interferência contínua, tá certo? E, então, construir uma função de Green assim como eu tinha construído antes. Bom, vamos pensar como que a gente vai fazer para resolver esse problema. Primeiro, como é que vai ficar a equação de movimento? Ou seja, que k ponto é igual a h que k. Mas isso aqui vai ser assim, ó. Vai ficar φ ponto k, aqui vai ficar q ponto k, ambos multiplicam o mesmo fator de i k
x sobre raiz de 2π ao cubo igual. Aí deixa eu botar aqui agora direitinho. Laplaciano. E aqui vai ficar como? Vai ficar, eu vou escrever aqui dentro para não confundir, tá? Vai ficar φ k exponencial de i kx sobre raiz de 2π ao cubo, e aqui q k exponencial de i kx sobre raiz de 2π ao cubo. Ok? Mas veja, 0 vezes isso é 0, 1 vezes isso é só esse cara, então fica aqui, né, na parte de cima vai ficar esse cara vezes essa onda plana, que é essa mesma onda plana que aparece aqui. Aqui, o Laplaciano não atua nesse cara, esse cara só depende de x0. Mas o Laplaciano atua aqui. E o Laplaciano atuando aqui, cai o quê? Menos k quadrado. Menos o módulo do vetor k ao quadrado. Ou seja, vai ficar assim. Φ ponto k vai ser igual. Esse cara aqui eu já vou ignorar, porque ele vai aparecer igual dos dois lados, tá? Então vai ficar assim. Φ ponto k é igual a q k. Né? Que é esse cara atuando aqui. 0 vezes esse, 1 vezes esse. Agora, esse atuando aqui vai ficar como? Vai ficar qk ponto igual a menos k ao quadrado q φ k. Ou seja, essa solução, uma solução desse tipo aqui, construída dessa forma, usando o método de separação de variáveis, é de tal forma que essa parte temporal satisfaz essa equação aqui. E qual é a solução dessa equação? Deixa eu diferenciar mais uma vez, vai ficar assim, φ k, dois pontos, vai ser igual a menos k2 φ k. Isso aqui é o oscilador harmônico de frequência k. Certo? Ou seja, cada módulo de Fourier oscila temporalmente com o módulo do k. Então, por mais que em cada direção espacial você tenha um vetor k com uma frequência diferente, a frequência no tempo é a raiz quadrada da soma dos quadrados das frequências em cada uma das direções. Okay? Isso aqui vai te dar um φ k, que vai ser igual a c mais exponencial de i k x0, né? Mais c menos exponencial de menos i k x0. Essa é uma solução qualquer. Eu preciso das duas soluções, pessoal, porque aqui é o módulo do vetor. Então o módulo do vetor é sempre positivo. Então eu não tenho essa parte negativa aqui, porque eu não posso botar o meu k negativo. Então eu preciso tanto da solução com mais quanto da solução com menos para ter uma base completa. Okay? Mas eu preciso que isso aqui seja satisfeito também. Tá certo? Essa aqui é a condição de normalização dos meus elementos de base. Tá? Então a gente não vai entrar nessa parte mais complicada, que é a escolha de C mais e C menos, tá certo? Isso aqui ficaria para um curso de teoria de campos. Aqui a gente vai simplesmente, eu vou dizer para vocês que a escolha que vai ser consistente com as isometrias de Lorentz vai ser a escolha em que esse cara aqui é zero. Eu vou mostrar isso para vocês. Tá bom? Então, a gente está jogando fora um pedaço das soluções, por mais que essa construção possa ser feita consistentemente, mesmo com esse cara diferente de zero. Tá certo? O que vai ser diferente é que as soluções escritas assim, elas não vão ter explicitamente a simetria de translação temporal. Okay? Mas se eu faço isso, o que acontece com o meu C? Né? Porque, veja, esse cara fica assim, o meu QK é igual ao meu φ k ponto, mas isso aqui é i k c mais exponencial de i k x0, que é a derivada desse cara em relação a x0. Então ganha só o i k aqui. Se eu substituo nessa expressão aqui, vai ficar assim. Isso, vai ficar assim. C mais módulo quadrado, porque ambos vão ter o C mais aqui, tá certo?
Um vai estar complexo conjugado e outro normal, um normal, outro complexo conjugado. Então vai para esse módulo do C mais ali. Exponencial de menos IK x0, vem daqui. E esse cara aqui vai ser IK exponencial de mais IK x0 menos. Agora, esse cara aqui, que é exponencial de IK x0, e o complexo conjugado de Q. Mas o complexo conjugado de Q, ele tem um I aqui. Né? Desculpa, é isso. Vai ter o I aqui e vai botar um menos aqui. Então, fica assim. Menos I, K, exponencial de menos I, K, x0. Ok? Então, isso aqui é o meu Wronskiano. Essa expressão aqui que eu quero que seja igual a I. Certo? Bom, mas isso aqui vai ficar assim. Ó. C mais módulo quadrado. Claramente, esse cara aqui vai embora com esse vai embora com esse. Aqui vai ficar IK e aqui menos IK. Então vai ficar 2IK. Mas eu quero que isso seja igual a I. Tá? Então, eu escolho aqui que o meu C é igual a 1 sobre raiz de 2K. Tá? Agora, qualquer fase que eu colocasse aqui, ia ser igualmente boa. Existe uma simetria aqui. A minha escolha de base é invariante por fase. Ok? Mas é isso a gente meio que já sabia olhando para cá. Se eu mudo esse cara com uma fase θ, esse cara vai ganhar uma fase menos θ, e a mesma coisa aqui. Então, por mais que a fase seja global, ou seja, ela atue tanto na posição quanto na velocidade, essa expressão é invariante sobre essa fase. Tá certo? Tem uma isometria do tipo U1 aqui, que é uma isometria associada ao eletromagnetismo. Ok. Então, com isso, eu tenho minha base completa, porque agora eu tenho, né, o meu C+, esse cara aqui. Então, o meu φk vai ficar como? Vai ficar exponencial de IKx 0 dividido por raiz de 2K. E o meu K vai ser exponencial de IKx0. E aqui eu vou ter deixa eu botar esse espaço aqui. Vai ficar assim, I raiz de K sobre 2, né? Porque tem esse termo aqui, ó, I vezes K, mas se eu multiplico 1 sobre raiz de 2K por K, o K da raiz sobe, é um número positivo, exponencial de IK x0. Certo? Então pronto, dada essa escolha, meio misteriosa, porque eu não falei por que a gente escolhe esse cara aqui igual a 0, a gente consegue construir, então, um cara que satisfaz a equação de movimento e que está normalizado, né? E que é ortonormal, ou seja, satisfaz isso aqui. Não, na verdade, a ortonormalidade que a gente está interessado é essa. Né? Isso aqui é igual a I, esse cara produto com esse vai dar I vezes a delta de Dirac aqui. Então a gente tem tudo que a gente precisa para fazer decomposições gerais dos nossos campos. Ok. Vamos dar um nome para essas projeções aqui. Então, eu vou pegar uma solução qualquer. Essa é uma solução y psi, e ela vai ter aqui um φ psi, e aqui ela vai ter um q psi. Certo? São duas funçõezinhas que eu tenho aqui. Bom, eu quero fazer o quê? Eu quero projetar, eu sei que esses caras são conservados, eu mostrei que o Wronskiano desse negócio é conservado, então eu sei que k ponto psi é um número, é uma constante, né, que eu vou chamar de alfa k, porque para cada elemento da base eu posso fazer uma projeção diferente. Tá? Eu posso também fazer a mesma coisa para o que k complexo conjugado psi vai ser igual a um certo alfa complexo conjugado K. Tá certo isso?
Tá certo. Eu estou supondo uma solução real, tá? As bases complexas a gente introduziu só por facilidade, mas as soluções que nós estamos interessados são reais, ou seja, a gente quer psi estrela igual a psi. Tá? Bom, então, supondo que o meu psi pode ser decomposto na base, ele pode ser escrito assim, integral de AK, que K mais AK estrela, que K estrela, certo? D3K. Bom, o que a gente pode fazer aqui é descobrir quem é A e A estrela, que vai estar simplesmente relacionado ao alfa. Eu só fiz essa continha dessa forma, porque aqui a gente tem uma diferencinha, que é a presença do I aqui, né? Lembrando que esse cara aqui é I. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode calcular esse produto aqui, ó. Que K ponto psi vai ser igual ao quê? Veja, isso aqui são constantes, né? Então, quando eu calcular o produto aqui, o produto vai ser direto com esse cara aqui. Então, vai ficar assim, integral de AK, que K barra, ponto, que K, mais AK estrela, que K barra, ponto, que K estrela. E aqui D3K. Bom, isso aqui a gente já viu, isso aqui é essa expressão aqui, I vezes isso aqui, então vai ficar I vezes delta 3 de K menos K barra, ok? E esse a gente precisa descobrir o que vai acontecer. A gente vai ver rapidamente que isso é zero. Vai ficar assim. Que K barra, ponto, que K estrela. Isso aqui vai ser integral do que K barra estrela, ômega, que K estrela. D3x, certo? É a definição do nosso produto. Só que esse cara aqui, ele vai ser assim, ó. Tem o transposto aqui. Vai ser integral de φ K, que K, complexo conjugado, barra, barra, exponencial de I, deixa eu botar exponencial no fim. O ômega aqui é simplesmente 0, 1, menos 1, 0. E esse cara aqui que vai ser o nosso φ K e o nosso Q K. Deixa eu ver se eu esqueci de nada, não. E eu tenho o exponencial desse cara e o exponencial desse cara aqui. Vai ficar exponencial de menos I K barra X mais I K X D 3x. Certo? E aqui eu tenho 2π ao cubo. Mas isso aqui, ó, é igual a delta 3 de K menos K barra. Como isso aqui é uma delta de Dirac, de K menos K barra, significa que eu posso tirar a barra daqui e daqui. Mas veja, esse cara aqui é o mesmo vetor que aparece aqui. Como tinha um complexo conjugado aqui, ó, desculpa. Como tinha um complexo conjugado aqui também, então ficou complexo conjugado e aqui, aqui. Então dá zero esse cara aqui. Por isso que esse produto aqui dá I delta de Dirac, mas esse aqui dá zero. Tá? Bom, mas isso mostra pra gente que alfa de K é igual a I AK. Né? Ou seja, isso aqui é isso aqui. E esse cara aqui dá delta, dá I vezes a delta. Então fica o I aqui, a delta mata essa integral aqui, sobra só o A. Fica assim. Tá?
Se vocês fizerem para o outro, vocês vão ver que, sem nenhuma surpresa, isso aqui vai ser menos IA. Ok. Então, agora, não só a gente tem as soluções, a gente tem uma base de soluções, como a gente construiu ali a partição da identidade para uma solução psi qualquer. Agora, deixa eu avaliar o tempo, porque ainda falta um pouquinho para terminar. Deixa eu ver. Temos 10 minutos. Vamos ver. Acho que depois a gente chegar perto. Ok, pessoal. A gente pode, então, finalmente escrever o nosso psi assim. Menos i, que é esse menos i aqui, tá? Nada demais. Eu passo o a para cá, então fica menos i alfa, né? O meu a. Então, o menos i sai da integral, vai ficar assim, integral alfa k, que k, menos alfa k, estrela, que k, estrela. Certo? Então, a gente vai fazer a seguinte brincadeira. Vamos pensar nessa decomposição aqui. Quando vocês estiverem trabalhando com teoria de campos, se vocês forem fazer física de partículas, teoria de campos, espaços curvos ou qualquer coisa do tipo, não tem nada de diferente em tudo que a gente fez aqui. Na verdade, a construção que a gente fez vale para a teoria de campos quânticas e clássicas igualmente. Tá certo? A diferença é que na teoria de campos quânticos, esses caras vão ser operadores de criação e aniquilação. Certo? Aí tem toda a questão da estatística quântica que vai estar associada. Mas, exceto por isso, a questão de decompor o campo, base completa, soluções gerais, tudo isso é igual. Tá certo? É tudo requerido, tanto para a teoria clássica quanto para a teoria quântica. Tá? Mas então a gente pode ver que esses caras aqui eles estão fortemente associados à maneira que eu represento as simetrias do meu sistema. Tá certo? Então, vamos ver isso explicitamente, porque isso vai ser útil para a gente. Então, vou pegar a componente 1 desse cara aqui, que é a componente φ-psi. Ok? Então, esse cara vai ter menos i aqui, uma integral, aqui não muda nada, fica φk. Lembra, esse cara é assim, ele vai ter... Cadê? Eu escrevi em algum lugar aqui? Não, deixa eu escrever ele aqui. Só para vocês lembrarem, né? O QK, ele é assim, φk, QK, e ambos multiplicam o exponencial de i, k, x sobre raiz de 2π ao cubo e exponencial de i, kx sobre raiz de 2π ao cubo. Tá? Quando eu pego só a componente de cima, eu tenho só esse cara aqui. Mas o φk, a gente tinha escrito ali atrás, o nosso φk é igual ao exponencial de i kx0 sobre raiz de 2k. Certo? Então aqui vai ficar assim. Exponencial de i kx0 mais i kx. E aqui 2π raiz de 2π ao cubo, raiz de 2k. Tá? E aqui mais menos alfa k estrela, complexo conjugado dessa brincadeira toda, então vai ser i kx0 com menos aqui, menos k x sobre raiz de 2k ao cubo, raiz de 2k. Ok? d3k. Só que isso aqui, pessoal, é uma função que representa o nosso campo. É uma função do tempo e do espaço. Certo? O que acontece com essa função se eu faço uma translação no espaço? Ou seja, o que acontece aqui se eu faço isso aqui? Uma translação para a direita.
sinal que é o contrário mesmo que se espera. Quando eu faço uma translação desse tipo, esse expoente aqui ele vai ser assim, ó, exponencial de I, K, X, ele vai em exponencial de I, K, X, exponencial de menos I, K, epsilon. Né? Meu x foi para x menos epsilon. Eu só separei aqui o argumento da minha exponencial em duas exponenciais. Só que isso aqui é uma fase. Isso é uma fase. Esse cara aqui, o efeito disso, eu posso tirar o efeito daqui e colocar aqui. Eu posso dizer que o meu αk foi para αk exponencial de menos I, K, epsilon. Tá certo? Mas se vocês lembrarem do alfa, o alfa aqui, ele é simplesmente essa projeção aqui, ó. E aqui tem o Q, esse cara aqui, o φQ. Né? Ou seja, lá no φQ a gente tinha definido assim, ó, C mais ia ser igual a 1 sobre raiz de 2K. Mas lembra que eu falei? Tanto fazia se eu colocasse uma exponencial de θ aqui. Tá certo? Que não muda nada, a solução é a mesma. Lembra? É uma solução oscilatória com frequências só positivas, tá certo? E essa solução, ela tem uma fase modificada, que é uma fase arbitrária do meu sistema. Não vai fazer nenhuma diferença física, a solução é a mesma, tá certo? Então, se eu faço uma translação espacial, eu posso reabsorver essa translação fazendo uma modificação, uma modificação simétrica, uma modificação que deixa a minha condição inicial invariante, tá certo? Ou seja, ela modifica alfa de uma forma irrelevante. Quando vocês virem isso do ponto de vista da teoria de campos, vocês vão ver que essa modificação no operador de criação e aniquilação é uma modificação que não muda o número de partículas do seu campo. Tá certo? Porque basicamente você está falando que o seu operador de aniquilação vai no operador de aniquilação igual com uma fase diferente. Mas isso não muda a regra de comutação, isso não muda nada. As coisas continuam funcionando igual. Tá certo? Então a representação é a mesma. Então esse cara aqui ela vai deixar a noção de vazio independente. Ou seja, o vazio de uma teoria é igual ao vazio dessa mesma... Desculpa, o vazio de uma representação é igual ao vazio da mesma representação transladada. Aí você poderia pensar, bom, mas eu posso fazer outros tipos de translação aqui. Eu posso transladar o x0. Mas se eu translado o x0, acontece a mesma coisa aqui. Então, se isso aqui é transladado, vai ganhar uma fase, a fase reabsorvida aqui. E esse cara aqui eu posso reabsorver nessa minha fase inicial. Novamente, a translação temporal é também uma simetria do meu sistema. Agora, e se eu tivesse escolhido isso aqui? Né? Lembra que quando a gente foi lá atrás, a gente fez esse cara aqui. Ó. A gente viu que o nosso φK, ele podia ser um C mais exponencial de IKx0 mais C menos exponencial de menos IKx0. Se nós tivéssemos usado essa base aqui normalizado em relação a C mais e C menos, aqui não ia aparecer só esse termo aqui. Aqui a gente ia ter esse termo vezes um C+, mais esse termo vezes o C-. E isso tudo ia multiplicar essa onda plana aqui. Agora, se eu faço uma translação temporal agora aqui, ó, esse cara ganha uma fase. Aí você fala, ah, legal, não muda nada. Não, mas esse cara ganha fase oposta. Eu não consigo reescrever isso aqui, dado uma translação temporal, como uma fase vezes o que eu tinha antes. A única maneira de eu conseguir fazer isso é eu ter só esse cara aqui. Aí você ainda poderia se perguntar, bom, e se eu quiser ter só esse cara aqui? Bom, você mostra que aquele cara sozinho não normaliza os estados, ou seja, lembra que a gente usou, aqui eu apaguei, a gente usou isso aqui, né? Que K barra ponto, que K igual a I delta de K barra de K menos K barra. Você mostra que se você bota só esse cara aqui, aqui aparece um sinal de menos. Então você não consegue normalizar os estados somente com C-. Então a única opção que respeita a simetria de translação temporal é esse cara sozinho. Tá certo? Você poderia se perguntar, bom, mas e a rotação, e o boost, né? Ou a rotação espacial?
Se você faz uma rotação espacial, esse vetor muda. Né? Então você vai ficar assim. K, escalar, rotação em X. Mais uma rotação é um elemento do grupo SO3 que pode ser passado para cá. Isso aqui vai ser igual a R transposto K escalar X. Certo? Mas se você faz essa translação aqui, você pode pegar esse elemento de integração aqui e fazer uma rotação no elemento de integração. Você faz uma mudança de variáveis com uma rotação. Vai dar o jacobiano dessa matriz aqui, que é 1, tá certo? Que é determinante, né, dessa matriz vai ser 1. E você vê que você vai mudar aqui. Ou seja, você tira, como se você fizer uma transformação de coordenadas, esse cara vai mudar com o R. Esse é um invariante, porque é o módulo do vetor. O módulo do vetor não muda quando você gira ele. Então a mudança vem toda para ficar aqui. Certo? Mas essa mudança aqui, ó, não depende de nada. Esse cara é um módulo também. Então isso aqui também é uma isometria do grupo de rotações. O boost é um pouco mais complicado, eu não vou mostrar aqui para vocês, mas é similar, tá certo? Faz um boost aqui, então você vai ter uma modificação que vai misturar K e K barra, desculpa, K e K seta, né? Ou seja, um módulo com o vetor, mas isso é um quadrivetor, vai ser invariante sobre essas transformações também, você vai passar para cá e você vai ter uma isometria. Então, por isso que quando você trabalha com teoria de campos em espaços planos, não existe nem muito questionamento. As pessoas vão direto para essa representação aqui, bota um monte de onda plana aqui e sai seguindo e parece que a teoria de campos é isso de partida, mas não é. Ela só é assim porque você quer uma representação que respeite as isometrias, as simetrias, né, do grupo de Poincare. Se você trabalhasse num espaço-tempo diferente, sei lá, um espaço de de Sitter, então você teria que ter as isometrias de de Sitter sendo respeitadas pela sua decomposição. Né? Porque aí o vácuo, a estrutura quântica que vai vir desses caras aqui, vai carregar essas isometrias nela. Certo? Bom, é isso. Eu vou só no fim, na próxima aula, eu vou mostrar como que a gente constrói a função de Green a partir disso aqui, muito similar ao que a gente fez com as funções unidimensionais, e aí a gente faz uma aplicação física, e aí a gente pode encerrar o conteúdo do curso e ficar tirando dúvidas para a prova e para os trabalhos de vocês. Beleza?